Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Salve, salve, papitos e mamitas! Bem-vindos a mais um Fala Papito, o podcast que nasceu da minha vivência como pai da Mariá e que hoje abre espaço para várias conversas e conversas sérias, necessárias e que podem transformar famílias. Porque presença cura, mas também precisa de informação boa, segura e acessível. É isso aí. Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que respira o direito de família e sucessões. E vamos lá, eu vou tentar narrar o currículo dela. É advogada, formada pela Unicap e especializada pela Universidade de Coimbra. Pós-graduanda pela Federal de Pernambuco, é procuradora de uma autarquia pública federal, é conselheira estadual da OAB Pernambuco, é secretária-geral adjunta do Tribunal de Ética e Disciplina também da OAB Pernambuco e ela ainda tem tempo para ser secretária-geral da Abracrim Nacional. Eu podia estar falando de 3, 4, 5 pessoas aqui, mas somente Poliana Veríssimo. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Deco. Mas veja, não é nada além do que muita mãe já faz por aí, viu? Então me fala um pouquinho, quem é Poliana Veríssimo, Poli, além desse currículo todo? Oh, Deco, muito obrigada. Eu amei o convite. É inovador para mim vir falar num podcast para pais também, né? Normalmente, o público feminino é quem busca mais informações sobre parentalidade. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz. E falando quem é Poliana Veríssimo, Poli, na verdade, quando a gente desvincula um pouco da parte profissional, às vezes a gente tem até dificuldade, porque se vive tanto para o trabalho que muitas vezes a gente trava um pouquinho para dizer certo. E quem é Poliana fora as atribuições profissionais? Então, mãe de Adson, mãe de Pedro e Potter, nosso cachorrinho, filha de Adson inglês, irmã de Ed e Paulinha, esposa de Pablo, meu grande amor, e uma mulher que se reinventa e se reinventou após um divórcio e que ajuda outras mulheres com a sua experiência profissional e de vida a recomeçar. Mas também ajuda outros pais, né? Também. E, inclusive, eu achava que eu não seria procurada por muitos pais, logo quando eu comecei a atuar no direito de família, por ser uma defensora ferrenha dos direitos femininos, dos direitos das mulheres. Então, eu disse, acho que eu não vou ter clientes homens. E a visão que eu tinha pela experiência era que, de fato, a maioria dos homens não buscasse essa informação ou não me procurasse por achar que não seriam bem representados. Mas acho que quando você faz a coisa certa, você não escolhe gênero. Uhum. Você escolhe o que está na lei. É claro. E o que é factível, o que é justo. Então, para minha surpresa, hoje eu tenho a maioria dos meus clientes masculinos. Tá bom. Poli, hoje a gente vai falar sobre alguns dilemas que chegam na vida real de muitos pais e mães. A gente sabe que amor é presença, mas quando entra a parte judicial, separação, pensão, guarda, surgem muitas dúvidas e até medo. A gente vai trazer um pouco de luz sobre tudo isso. E eu acho que o grande ponto é que, muitas vezes, essa questão do direito de família, eu entendo que a gente deveria sempre pensar na criança, no melhor para a criança. E nem sempre, eu acho que essa é o fator decisivo, né? Assim, é o que seria melhor. Bom, talvez no meu entendimento, né? Mas aí a gente vai... Corretíssimo, Deco. E isso não é só uma percepção sua, tá? O próprio conceito que rege tudo e todo o princípio de direito de família é exatamente isso, é buscar o melhor interesse da criança, né, e do adolescente, e não de interesses relativos à mágoa, à vingança dos pais. Uhum. Os pais conseguem se autotutelar e serem protegidos por si só. A criança não. Então, ela precisa que exista, talvez, se não for impossível, uma amizade entre pai e mãe, né, uma parceria nessa criação. Então, um combo perfeito aí, que eu diria,
para uma pós-separação, ou enfim, às vezes até relações que não se formalizaram, né, que geraram uma criança e que não necessariamente foram frutos de uma convivência, é sempre deixar muito bem regulamentado. Volto a dizer, não é visita, né? É convivência. Convivência, a questão dos alimentos, sobretudo, e patrimônio, porque também não adianta a gente idealizar e achar que apenas, do ponto de vista de presença, é suficiente, né? Também precisa de alimentar-se patrimônio. Perfeito. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso e a gente vai... O nosso primeiro tema é me separei e agora? O que é que acontece logo depois da separação em termos de guarda, pensão e convivência? Um exemplo. Imagina que eu não tenho a mínima ideia de se eu e a Aline a gente separasse hoje, o que é que aconteceria? Assim, como seria, como deveria ser? Como é que funciona isso? Coloque a mão na cabeça, viu? E peça para isso não acontecer. Não, eu resto todo dia para isso acontecer. Eu só queria a hipótese para trazer o exemplo. Essa pergunta eu já me fiz no passado, né? E escuto diariamente no escritório. Me separei agora, como se isso fosse um final. Na realidade, isso é um recomeço de uma nova configuração para a família. Então, eu acredito que separou-se agora é pensar de forma muito objetiva quais são os próximos passos. Regulamentar aquilo que nós conversamos. Como é que a criança vai sobreviver com relação aos alimentos? Como é que vai ser a convivência com o pai ou com a mãe? Ô, Paulinho, deixa eu te atrapalhar já. Quando tu fala alimentos, o que é que entra em alimentos? Tá. Alimentos, a gente tem a ideia, por conta da própria palavra, que se resume apenas à feira de casa, né? E isso é uma percepção, na verdade, popular. Mas alimentos, ele engloba tudo que for necessidade daquela criança. Então, alimentos propriamente dito, a feira, alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, tudo isso compõe o pacote que se chama, dentro daquele guarda-chuva de alimentos. Remédios, despesas extras, lazer também, por que não? Isso também faz parte, né, da sobrevivência e está também incluso nos alimentos. E aí também entra um pouco da definição de guarda, né? Inicialmente existe uma regra para isso ou depende de como for? Tá. Tem alguma variável sobre? Antigamente, não existia muita essa ideia de guarda compartilhada. Hoje, a guarda compartilhada é regra, e isso é estabelecido pelo Código Civil e também entendimento já pacífico aí do STJ. E é importante, Deco, a gente fazer uma diferenciação entre o que é guarda compartilhada e o que é residência. Porque muitos pais e muitas mães entendem que guarda compartilhada é você dormir um pouquinho na casa do pai e dormir um pouquinho na casa da mãe. Isso não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada é quando tanto o pai quanto a mãe, eles conseguem de forma conjunta tratarem os assuntos relativos aos filhos. Então, as principais decisões serem tomadas de forma conjunta. Onde vai estudar, se vai ter algum tipo de religião, quem vai ser o psicólogo, qual esporte que vai fazer. Essas coisas que são normalmente, que devem ser normalmente tratadas em conjunto, isso é o princípio da guarda compartilhada. Entendi. E eu acho que nem é uma coisa que deve ser muito incomum, e eu tenho até um exemplo para isso. Eduardo, meu cunhado, ele hoje é casado com minha irmã, mas também tem um filho de 11, 12 anos do primeiro casamento. E ele consegue fazer isso com a ex-esposa dele, né? E a escola acha a coisa mais linda do mundo, porque não é o natural, né? Quando ocorre a separação, na maioria das vezes, termina que sobra para um. Quando sobra para um, sobra para a mãe. Normalmente é. Eu sou um exemplo diferente, porque quando meus pais se separaram, eu fiquei com meu pai. Mas, normalmente, sim. Os filhos ficam com a mãe, e isso tem a parte positiva, porque a mãe vai participar de todo o desenvolvimento daquela criança, mas, por outro lado, também gera uma sobrecarga desigual na atribuição das tarefas e divisão das responsabilidades, né? Isso é fato. Para famílias que funcionam, essas residências alternadas, meu Deus do céu, a melhor coisa do mundo. Porque a criança ela vai ter o sentimento de que não está só passando o final de semana na casa de um ou de outro e ficando com a parte chata, com aquele outro que está lá cobrando dever, cobrando acordar cedo, cobrando organização. Seria o melhor dos mundos. Por outro lado, o Ministério Público muitas vezes entende, o Poder Judiciário,
que a criança não ter um lar de referência causa uma confusão, principalmente quando ela está ainda numa fase mais tenra, sabe? Assim, uma idadezinha menor, entre 3 e 4 anos, ela ainda não tem um discernimento de formar aquela ideia de pertencimento àquele lugar. Então, a gente tem visto que tem muitas decisões que não são a favor da residência alternada, mas a regra é a guarda compartilhada, que independentemente de onde a criança vai majoritariamente residir, que os pais consigam chegar num consenso para as decisões. Tá, então guarda compartilhada não quer dizer, não é sobre tempo, é muito mais sobre a relação, sobre a tomada de decisão, essa coparentalidade, então. Exatamente. Não é independente, é uma semana aqui, uma semana lá, ou então final de semana aqui, passa a semana lá, não tem nada a ver com... Não, até porque nem existe regra realmente. Cada família vai decidir como é que melhor se aprovei. E na impossibilidade da família decidir, seja por falta de diálogo, seja por confusões, quem decide é o juiz. E tomando por base aquilo que a gente havia começado no início do podcast, o melhor interesse da criança. Então, se o melhor interesse da criança, de repente, passar a semana inteira na casa do pai, porque é mais próximo da escola, porque tem uma rede de apoio mais perto dos avós paternos, a mãe vive viajando, talvez não consiga deferir aquela atenção que aquela criança precisa, por que não? Que a criança tenha um lar de referência com o pai e a tomada de decisão continue sendo conjunta. Não há nenhum empecilho, nem número de dias. Tá, legal. E sabia disso não. Para mim, existia alguma regra sobre isso que determinava, né? É porque, às vezes, até tem... Eu conheço até pessoas, né? Pais que brigaram para ter a guarda, mas que quando o filho está com eles, aí os filhos estão com os avós, não estão com ele, né? Assim, isso deve ser muito comum também até no contrário também isso acontece, Sim. é claro. Mas a cobrança, a pressão é muito maior em cima da mãe do que do pai na separação, né? Mas sabe por quê, Deco? Existem casos em que é estratégia, você acredita, que o pai ou a mãe ele utiliza essa história de brigar pela guarda não só para ter o convívio maior com a criança, mas para diminuir o valor dos alimentos que vai ser pago ao outro que está com encargo maior na criação. E isso é muito assim comum, infelizmente, sabe? Você vê que até muitos pais pedem, exigem, ou muitas mães também exigem que a criança fique com ela porque vai ter tempo, na verdade, delega para um terceiro, mas porque vai estar pensando que aí, se a criança fica consigo, você vai pagar menos ao outro. E a sua ideia é prejudicar o outro e não zelar pela criança. A gente não vai entrar no assunto para não criar não começar uma grande confusão, mas eu acho que esse é o grande dilema da alienação parental, né? Que assim, eu acho que se mistura muito com esse teu argumento, né? Tá bom, mas me diz uma coisa, na tua visão, o que é que as famílias deveriam fazer, quando eu falo família, os pais, né, que estão lá naquele momento de separação, para que esse momento não vire uma guerra, uma batalha judicial, mas que possa ser feito eu sei, dentro claro, da realidade de cada um, que isso possa ser feito da melhor forma possível para que a criança sofra menos, né? Como é que isso pode acontecer? Primeiro, bom senso. Segundo, afastar as dores de cada um, porque normalmente quando se termina um relacionamento não é porque estava às mil maravilhas, e sim porque houve alguma coisa que ao longo do tempo, ou enfim, alguma situação tenha delimitado a impossibilidade de convívio, mas entender que a criança ela está acima daquela relação. Não existe ex-pai ou ex-mãe. Eternamente eles vão continuar sendo pai e mãe daquela criança. Então, se eu puder dizer assim, o caminho das pedras é tentar o diálogo, delimitando as responsabilidades do que cada um, dentro das suas possibilidades, vai contribuir. Seja com relação ao tempo, seja com relação aos alimentos, com relação à questão do convívio, das obrigações. Então, sendo impossível esse diálogo direto, buscar também, obviamente, em paralelo, a ajuda de um advogado, de uma advogada, que possa traçar um plano ali de convivência, de alimentos, fazer aquela bendita planilha que os pais e mães odeiam, porque muita gente não tem nem noção, efetivamente, né, de quanto é que gasta na ponta do lápis, para ajustar. Então, o CNJ também, que é o Conselho Nacional de Justiça, e até o próprio Código de Processo Civil, eles estimulam muito o acordo. Veja, por que é que eu vou delegar a um terceiro, que é o juiz, a decisão sobre a minha família, se eu é que sei como é que ela funciona na prática? Então, em direito de família, o acordo é sempre o melhor caminho, porque eu vou saber, junto com o pai ou com a mãe, qual é aquela realidade que se encaixa melhor. E o acordo ele pode ser formalizado em qualquer tempo, tanto antes do processo judicial,
como no curso do processo judicial e até muitas vezes após a sentença, até em fase de recurso também. Isso não é empecilho, sabe? Desde que ele seja formalizado. Acabou, separou-se, não faça acordo de boca. Não faça isso, porque, inevitavelmente, qualquer configuração que mude naquela família, ou um começa a namorar, ou o outro, de repente, escuta a ideia de um vizinho, de um tio que disse que gastou muito menos, ou vê o outro com a postagem no Instagram, viajando, acha que está com uma... Enfim, delimite por escrito e homologue isso judicialmente. Porque o que é combinado não sai caro, né? Tá bom. Eu acho que essa tua fala aí já fecha um pouco desse assunto que a gente começou. Mas quando tu falou que o mais importante era o diálogo, sonoramente, para mim, surgiu, veio na minha cabeça, você disse, o mais importante é o diálogo. Eu entendi, não que eu entendi, mas eu consegui ouvir, o mais importante é o diálogo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Caramba, como deve ser? Porque eu acho que deve ser isso, né? Ou a pessoa odeia, né? Assim, não quer saber daquilo e evita ao máximo, ou ela vai para o diálogo para poder querer fazer. Então, acho que o que fica aqui para mim, para o fechamento, é nunca odiá-lo, porque isso, odiá-lo ou odiá-la, porque isso vai reverberar na criança. É difícil, mas sempre eu sei que é difícil. Difícil. Mas o diálogo sempre vai ser Melhor do que o diálogo. melhor do que o diálogo. Valeu. Foi bom. Foi bom. Fala, papito.